Oi, tudo bem? É o marido da Lisiane, da Nega. Tem como alvo do seu ministério edificar a igreja. Acaba de escrever um livro top. Tem 26 anos. Lucas Ferreira! Fala, galera! Beleza? Paz de Cristo pra vocês, tudo bem? Eu sou esse cara aí que ele tava Antes falando. de... Já para começar, você tem um canal aqui no YouTube, né? Legal, Tem. né? Como é que te acha? Não é legal não, cara. Não é legal, não. É ruim, gente, eu vou falar a verdade. É. Vidinho ruim, nossa, misericórdia. É. Mas se você quiser, tá aqui, ó, fazer a propaganda já, ó. Revolução do Amor. Isso, somos a Revolução do Amor. Você colocar aí, somos a Revolução do Amor, você vai ver um cara carequinha lá, um dos vídeos mais vistos, chama-se Como Vencer o Câncer. Que legal, Top, hein? que legal. Top. 26 anos, Lucas? 26 anos. Agora, esse ano já, daqui a pouquinho. É. Falando nisso, meu presente, tá? Já É. vai se separando. Que Dia 22 de fevereiro eu vou pros 27. 27. Foi criado numa família cristã, numa família evangélica, não? Desde pequenininho. Eu tive essa graça, eu tive esse prazer de nascer num berço evangélico. Nascendo num lar evangélico, deu uma voltinha lá fora ou não? Opa! É? Há alguns problemas familiares. Uhum. Alguns problemas familiares, chegou uma época em que, dos 12 para os 13 anos, Sim. que eu me revoltei com a igreja, me Sim. revoltei com tudo que você imaginar. Falasse de Deus pra mim, eu dava murro, ia pra pancada, porque eu falava assim, se Deus existe, por que esses problemas? Uhum. Se Deus existe, por que acontece isso com a gente? Então chegou um momento que eu Você saí acha fora. que essa fase de crise sua acontece em que idade mais ou menos? Dos 12 para os 13 anos. É uma coisa que você percebe na vida de outros adolescentes? Sim, a gente percebe muito. Porque na verdade, já que a gente está conversando, a gente pode falar sobre isso. Um dos maiores problemas que eu penso que nós estamos enfrentando é por causa de um negócio chamado religiosidade. Uhum. Isso espanta, assusta um pouco a galerinha? Demais. Principalmente pela criação que a gente teve por causa do lado do meu pai. Uhum. Aqueles homens muito sérios, Sim, muito sim. parrudo, bruto. Sim. Então, só pra você ter uma ideia, se a gente levantasse no culto, a gente apanhava. Uhum. Se a gente colocasse um short, a gente apanhava. Se a gente conversasse no culto, a gente apanhava. Chegou um momento de tanto Meu apanhar pai falava que a bola era a cabeça do diabo. Eu falava, por isso que tem que meter o pé. vamos pisar nela. Futebol nem pensar, né, Lucas? Não. Quem esquece futebol, videogame, televisão? Até hoje, na casa dos meus pais, não existe televisão lá. Você foi criado numa... Foi bom no sentido espiritual, né? Sim, de sim. Deus, de presença de O sentido Deus. espiritual foi extraordinário. Agora, como convivência, como adolescente, chegou Sim. uma época que eu falei assim, eu não quero saber desse Deus não, cara. Eu não posso fazer nada. Deus maluco, Deus ruim. Eu não posso viver, se eu levanto, eu apanho. Se eu pintar o cabelo pro lado, fião. Ih, ó. Quando eu me afastei da igreja, mais ou menos nessa época aí, de 14 anos, por aí, embora mesmo sendo filho adotivo de pastor, uma das coisas que me deixava muito chateado, revoltado, era a forma ameaçadora com que se pregava para o adolescente. Então, por exemplo, você dava uma pisadinha na bola, algumas irmãs profetizavam assim que viam eu no meio de uma poça de sangue, sabe essa coisa assim? Que viam eu acidentado. Teve uma irmã que disse assim, quem tem promessa não morre, mas às vezes Deus cumpre numa cadeira de roda. Então eu dizia assim, que Deus louco é esse, cara? Que Deus é esse que ele me obriga a servi-lo, ele me obriga, e se eu não servi-lo ele vai me matar. Você passou essa fase aí então? Passei, e o pior era assim, não era fora, era dentro. O maior problema era dentro de casa. Esse era o problema. Uma coisa é você ouvir de alguém de fora, uma coisa é você conviver com isso. Tudo isso que você falou, com tudo que eu vivi, mais um monte de outras coisas, chegou uma época que eu falei assim, não, pra que eu vou pra igreja? Eu vou pra igreja só pra apanhar, melhor ficar em casa. E quando você vai pro mundão, aí você tem uma experiência que te traz de volta? Quando eu fui pro mundão, eu era metido a valentão, aí chegou essa época de revolta dentro de casa, revoltado, irado, irei contra Deus, irei contra meu pai, irei contra todo mundo. Aí nessa idade que você acha que é macho, não, né? essa idade da É adolescência. o cara. Eu costumo dizer que essa idade do adolescente, o Satanás nem passa perto do adolescente. É. Não, porque se ele passar, o adolescente pega ele e fala, vou te usar, vem cá. Feliz foi Adão e Eva que não tiveram adolescência. Né? Exatamente. Gente, ninguém entende adolescente a não ser o próprio Deus. Então, mas aí que tá o detalhe, né? Embora Jesus tenha sido
humano e adolescente, a Bíblia nos esconde a sua adolescência. Será que é para não queimar o filme? Não Deixa para os teólogos aí. Fala aí, essa parte eu já não... Por que a Bíblia não fala da adolescência de Jesus? Será que é porque ia queimar o filme se falasse? Uma coisa a gente pode falar, 12 anos ele estava no pé dos mestres lá dando tava querendo show, né? aprender, né? Aí depois não sabe. Mas... Ô Lucas, e que história é essa de câncer, de superação de câncer? Não, que história é essa, cara? Na verdade eu tenho alguns problemas de saúde, mas eu não tenho câncer. Não tenho. Eu tenho alguns problemas de saúde e preciso passar por tratamento. Inclusive agora estou fazendo tratamento. Só que, como juntou muitos amigos, familiares, pessoas da nossa intimidade que... Então qual que foi a ideia? Eu já estava meio abaladão mesmo, já estava doente, tratamento. Aí eu falei, Deus, o que a gente faz? O que eu posso fazer pelos amigos, pelos familiares? O que eu posso fazer por quem está passando por esse processo, por aqueles que perderam o ente querido? Aí eu fiz o vídeo. Como vencer o câncer. Legal, aí eu dou 3 ideias de como vencer o câncer. Que legal. Assiste lá. Quem quiser, assista lá. Como que encontra o vídeo? Como vencer o câncer. É um dos primeiros lá no YouTube. Lá. Que legal. Como vencer o câncer é o segundo, terceiro vídeo lá. Que legal. O seu ministério de pregador, ele é um ministério que abrange, claro, todas as faixas etárias. Isso é um negócio bom de falar, porque eu tô nessa fase de entrevistar alguns amigos e alguns são pregadores bem jovens. E passa-se a ideia, quando fala que a gente é pregador de jovens, que a gente só prega para jovens, né? Que isso fique bem claro, a gente prega para... Irmão, convida a gente até para a terceira idade que a gente vai. Velório a gente está aceitando convite. Agora, a tua voz, ela é mais ouvida entre os jovens e adolescentes? Gostou da pergunta? A tua voz, ela é mais ouvida entre os jovens e adolescentes? Que voz bonita. Você viu que coisa chique, gente? Escutou aí? Na verdade é o seguinte, eu comecei a reparar que eu poderia pregar para as outras faixas etárias, por quê? Eu nunca quis pregar, nunca quis pregar porque eu já sabia do preço e tudo mais, eu não queria. Mas quando eu comecei a pregar... Você nunca sonhou em ser um pregador? Isso não era um sonho? Da infância, sim. Sim. Eu via pessoas pregando, eu estava sentado, às vezes eu sentava no pé do púlpito e minha mãe fica falando que eu ficava lá chorando, assim, olhando o pregador. E desde o ventre a gente... E aí, de repente... ouviu falar de... Só quando chegou na adolescência, nessa fase doida, eu falei... Sim. E pra mim pregar, eu tive que passar um... Quem sabe a gente conta um outro vídeo pra vocês. Um chamado, uma experiência. Mas a questão é, a minha nega é aquelas negas crentes, mais centrada. Aí eu comecei a pregar e reparar que ela tava chorando. Oxi, que é isso? Aí o mais interessante é quando eu descia do púlpito, a minha nega chegava e me abraçava, aquele abraço gostoso, dava um beijo e falava, amor, como Deus te usa? Eu falei assim, rapaz, a minha nega falando isso. Que legal. Minha nega é... Que legal. Aí ela começou a falar assim pra mim, e repara, amor, não é só eu. Olha pras crianças. Quando você tá pregando, não tem criança correndo. As crianças sentam pra te ouvir. Eu falei, não é nada. É a igreja, a educação, tudo. Coloca eles sentadinhos. Eu comecei a reparar isso, Elis. Eu comecei a reparar que as crianças ficavam sentadas. Eu reparei que quando eu pregava, terminava de pregar, Jesus estava batizando as crianças. Aí você percebe que Deus te dá uma voz que não é para ser ouvida só entre jovens e adolescentes, é uma voz para a igreja. Foi aí que abriu o leque, eu falei, uai, aí tanto que tem pessoas que me convidam, você não vem pregar para as crianças? Eu vou, mas você vai fantoche? Não, eu vou pregar do jeito que eu prego. Que legal. Aí eu vou prego do jeito que eu prego, as crianças entendem. Você sabe que faz falta isso na igreja, né? Gente que fale uma linguagem para criança. Sim, na verdade, eu tenho para comigo que, infelizmente, alguns pregadores... Eu me considero pregador, então eu vou falar dos pregadores, eu tô falando de mim não, eu tô falando desse. Tô falando de você, por exemplo. Eles focam muito em departamentos. Entendi. Não, eu sou do círculo de oração, eu só falo para jovem, não, só falo para adolescente. Mas peraí, Jesus ele pregava para quem? Em algumas igrejas que eu vou, isso são vários lugares. Por exemplo, eu fui no congresso de adolescentes. Naquela igreja eu nunca mais vou pregar em outro evento. Que entendem que eu sou pregador de adolescentes. O grupo de adolescentes levou, por exemplo, já preguei em igrejas no congresso de jovens. Aí as irmãs não me levam. Eu ficava preocupado, mas é porque tem essa cultura que você falou, de as pessoas acharem que deve ser para uma faixa etária. Quando na verdade a gente tem que pregar para a igreja. Embora a nossa voz seja ouvida melhor por algumas faixas etárias. Isso, né? Aí entra a questão seguinte, qual é a sua forma de ministrar?
A palavra tem que ser universal. Eu sempre brinco que a palavra é a minhoca. Minhoca você pega em qualquer lugar, qualquer tipo de peixe. Só que se você utilizar uma isca específica para aquele peixe, tem um tipo de peixe, tem a facilidade de você fisgá-lo mais rápido. Mas com a minhoca você pega qualquer. Ô Lucas, e esse livro aqui, cara? Deus cuida nos mínimos detalhes. Você já ouviu falar no pastor Gesiel Gomes, eu tenho certeza? Sim. Acho que todo mundo, né? Todo mundo aí que é pregador. Você não conhece, meu filho? Às vezes tem uns Nutella assistindo nós, tem uns Nutella, sabe? Ó, se você... Nutella, tem uns adolescentes Nutella. Se você é pregador e você não sabe quem é Gesiel Gomes, sai daí, vai, sai daí, sai daí. Mas e aí? Gesiel Gomes, eu fui numa conferência, Senapev, em Indaiatuba. Cheguei lá, não tinha dinheiro para ir, Deus preparou tudo, eu fui. Senapev é um seminário para pregadores que o pastor Gesiel Gomes realiza há muitos anos, né? Aí ele fez em Indaiatuba, eu fui lá. Aí cheguei lá, rapaz, ele falou assim, ó, quem tem 21 anos aqui? Na época eu tava, levantei a mão. Deixa eu ver cá, meu filho. Aí subi lá no púlpito, falou assim, ó, existe 2 tipos de pregadores. Tá bom. Os mergulhadores e o surfista. O surfista vive de onda. Pega uma ondinha e vai. Acabou a onda, ele não tem o que fazer. Os mergulhadores são aqueles que pagam o preço de descer lá no fundo e trazer as maiores riquezas. Uau. Quem você quer ser? Essa daí já valeu sua inscrição. Não, não sabe mais nada. Não, e ele pegaram aqui na minha mão dizendo assim, ó. Que legal. Qual dos 2 você quer ser? Uau! Você teve essa experiência com o reverendo Gesiel Gomes? Com ele. Aí eu comecei a chorar assim. Eu queria ser um mergulhador. Falei, tá bom. Com 21 anos foi quando eu comecei a escrever. Você vai escrever um livro. Que aí legal. Dentro de mim eu dei risada. Falei, cara, eu moro na favela. Não tem curso superior. Não sei escrever carta nem pra nega. Vou escrever livro. Eu vou escrever livro. Tá bom. Ele falou, você quer ser, meu filho? Eu quero. Receba. Que jeitão. Paguei por ali. Passou-se o tempo. Veio uma prova, entrei nessa prova, falei, aqui eu vou morrer na caverna. Aí Deus começou a falar no meu coração, ele disse, não, você não morre, você não morre. Ele me fez lembrar que ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Posso contar só um? Claro, fica à vontade. Só um, presta atenção. Eu tinha perdido o meu emprego, a nega tinha perdido o emprego, a gente recém-casado. Tava na prova. Prova, não tinha dinheiro. Prova não, vestibular. Isso. Vivendo do seguro-desespero para pagar as contas, o seguro-desespero acabou, não tinha mais o que comer, não tinha mais nada. Seguro o quê, Lucas? Como é que é? Seguro-desespero. Você sabe que ele vai passando o mês, vai acabando. Você já começa, meu pai. Fechou as portas, Liz, fechou. Acabou, não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Eu tô sentado no sofá e a nega na cozinha preparando acho que era... Eu não posso estar mentindo, me perdoa, porque eu não lembro. Eu acho que a nega tava preparando farinha com leite pra gente comer, que era o que tinha. Fazendo aquela gororoba com açúcar. Eu tô sentado ali dizendo, senhor lembra que o senhor falou que não era pra mim jogar bola? Eu tinha 3 empresários pra jogar bola. Deus falou, não quero você jogando bola, eu quero você pregando a minha palavra. Eu falei, eu tinha... Você tinha um talentozinho pra coisa? Levava jeito? Fazia gol. Fazia gol e era velocista. Nunca fui de driblar, mas o futebol mundial perdeu gol, um caneleiro aí, fazendo de gol. Mas e aí, você abandona isso, aí meio que você cobra de Deus ali. Aí eu sentado ali, eu tô falando, Deus, poxa, eu poderia estar jogando qualquer time ruim de Campinas, Guarani, viu, Bisnaga? Poderia estar jogando na Ponte Preta. Aí você tá ali falando com Deus. Sentado dizendo, eu poderia ter um personal trainer, eu poderia ter convênio médico, eu tô doente, tô arrebentado, não tem nada, tô ali pensando. Aí de repente uma buzina toca. Aí eu falo, nega, acho que é aqui. Ela falou, você tá esperando alguém? Eu falei, não, e você? Ela falou, também não, você acha que eu tô esperando alguém? Ah, casa que tá. Porque a gente não tem dinheiro, não tem comida, você sabe. As contas foi pro Beleléu. Quem tem caráter, isso mata. A gente não tinha força nem pra ir pra casa. Sono. É difícil orar. Não, esquece tudo. Esquece você. Buzina lá fora, você corre. Eu falei, nega, você tá esperando? Ela falou, você acha que eu tô esperando alguém nessa condição? Não, eu falei, então deve ser no vizinho. Ficamos, daqui a pouco toca de novo. Eu falei, amor, eu acho que é aqui. Ela falou, você quer ir lá atender? Eu falei, eu não. Ela falou, então também não vou. Daqui a pouco toca a 3ª vez. Aí eu sinto queimar no meu coração. É mesmo? Eu falei, nega, eu vou lá atender. Ela falou, vai. Cheguei lá, abri o portão. Quando eu abri o portão, dei uma baixada pra ver, porque a pessoa tava dentro do carro. Abaixei assim pra olhar. O homem só olhou pra mim e disse assim, entra aqui, rapaz. Aí eu pensei comigo, entrar aí, tô fora, nem te conheço. Não era alguém conhecido? Não. Falei, sai fora, só que eu não falei nada, fiquei quieto. Ele viu que eu tava meio assim, ele falou assim, entra aqui, rapaz. Aquilo parecia Deus falando comigo, porque eu sentia queimar aqui dentro, mas eu tava morrendo de medo. Uau. Só que eu não podia mostrar pra ele, o que eu fiz? Pera aí que eu já volto. Falei assim meio. Aí entrei lá dentro e falei, nega, tem um cara aí, não conheço, falando pra entrar no carro dele. Eu tô com medo, mas eu tô sentindo que vai ser bom. Faz o seguinte,
A hora que eu entrar no carro, você corre lá fora, tira a foto do carro e da placa. Se eu sumir, você liga pra polícia. Você fez isso? Eu dei essa. Ela foi, eu entrei no carro e ela tchup. Você sentia que você naquele momento viveria uma experiência? Sim, eu sentia no meu coração, só que eu acho que Deus estava me tirando do natural pro sobrenatural. Chega de incredulidade, vem ver quem eu sou. Só que ele não me revela. Só que eu sinto. Que legal. Eu entrei no carro, ele subiu algumas ruas comigo e tal, parou no estacionamento do supermercado e disse, entra lá e compra tudo que você precisa. Que isso, Lucas? Eu olhei bem pra ele assim e falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, ó, não te perguntei se você tem dinheiro, eu disse pra você entrar lá e comprar tudo que você Você nunca tinha visto esse cara? Nunca. Uau! Só que interessante que parece que ele é mó sem educação, né? Ele não falou nome, não se apresentou, e ele fala comigo bruto. Por quê? Se alguém chega conhecido ou alguém chega lá falando manso comigo, o que eu ia falar? Não, irmão, tá tudo bem, tá tudo em paz. Deus sabia. Essa é uma mania que a gente tem, né? Essa é uma mania. Não faz muito tempo alguém veio me dar uma oferta, aí eu disse assim, irmão, fica tranquilo, não precisa. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, tá tendo uma confusão, porque eu tô lá em casa orando, Deus fala que é pra vir te abençoar, que você precisa. Chega aqui e você fala que não precisa. Você e Deus se entendam aí, toma aí. E aí ele te manda entrar no mercado. Entrei no mercado, peguei um pacote de arroz, pacote de feijão, peguei um leite, daqui a pouco ele tá com a mão no bolso assim, olhando pra mim, dizendo, é só essas coisinhas que você precisa? Eu falei, essas coisinhas? Ele falou, não, se fosse só essas coisinhas, Deus não tinha me tirado de onde me tirou. Uau. Pega tudo que você precisa, rapaz. E você foi pegando. Aí nessa hora... E a nega em casa sem nem imaginar o que tá acontecendo. Ela nem sabia se estava vivo. Meu Deus, Lucas. Nessa hora eu pensei dentro de mim, ele tá lascado, cara. Eu amo Danoninho, não tem dinheiro pra comprar. Neston, a gente é casadinho de novo, só com besteira. Agora, traquinas, só coisa cara. Aí eu enchendo o carrinho, falei, tá lascado. Daqui a pouco ele passa por mim e diz assim, isso, pode continuar aí que eu tô indo no açougue. Carne vermelha, carne branca, linguiça, salsicha, tudo que tinha no açougue ele comprou, me ajudou a levar até o caixa. Do caixa ele pagou. Uau! Me ajudou a ensacolar, apoiou no carro dele, o carro dele me levou até a garagem de casa, me ajudou a descarregar, foi embora, nunca mais voltou. Eu tô pegando aquelas sacolas, levando pra dentro de casa. Que isso, Lucas? Quanto tempo de casado? Eu sento no mesmo sofá, Luiz. Quanto tempo de casado, mais ou menos? Isso aconteceu? Não, quanto tempo você tinha de casado? Então, quando aconteceu, eu tava pra 2 anos de casado. Cara, que experiência, cara. Eu sento no sofá, olho pra nego e digo, nego, isso aqui é verdade mesmo? Meu Deus. Será que isso aqui tá acontecendo? Quem falou pra ele onde a gente mora? Uau. Quem falou pra ele que a gente não tinha que comer em casa? Deus cuida nos mínimos detalhes. Ali nasce o livro? Essas histórias que aqui estão, é história de 26 anos de vida, de cuidados assim. Tá curioso pra saber? Não vou contar mais. Adquira o livro. Desculpa aí que eu sou meio assim mesmo. Eu também sou, Lucas, eu sou chorão. Eu sou chorão. É porque na verdade é impossível. Você que tá vendo a gente aí, você que é pregador, cantor, missionário, pastor, você que tá Irmão, é impossível quem tenha chamado de Deus que não tenha pelo menos umas 3, 4 histórias dessa para contar. Porque parece que faz parte do chamado, né, Lucas? Mó da hora falar contigo, tá? Deus te abençoe, privilégio falar contigo. Deus te prospere, te abençoe e te eleve mais alto ainda. Esse cara tem parcelas em tudo que eu vivo. Que legal. Deixa eu falar pra você, se você quer ser pregador, cantor, qualquer coisa que você queira ser, principalmente no ministério, você precisa de ter uma referência. Se você não tiver uma referência, você não tem nada, filhão, infelizmente. Não, porque a minha referência é Jesus. Vai ler Bíblia que você não vai falar mais essa bobagem de que, não, minha referência... Tem que ser ele, mas você precisa de homens. Homens, espelhos de Deus, pra você olhar, pra você seguir. E outra, por que é bom você ter referências? Porque se ele erra, você não vai errar, bobão. Você é sábio, você aprende com o erro dele. É isso aí. Viu? Agora, o cara recebe palavra profética de Gesiel Gomes, vai me chamar de referência. Para com isso, rapaz. Abençoe.